Bom, voltamos então com o seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV, Campos Macaé e Rio das Ostras, também HD, a melhor imagem. Bom, o doutor Benilton Muniz, ele abordava esse assunto de federação. No começo do campeonato, agora da Série A, do estadual, a federação, entre os estatutos lá do campeonato, constava que o clube, que o dirigente que falasse mal do campeonato ou criticasse, a federação multaria o clube em R$50 mil. Veja bem, doutor, diz também o seguinte, se o clube, eu li o artigo, se o dirigente em 48 horas se retratasse, a multa cairia de 50 para 25 mil reais. Veja bem, depois o juizado aí que defende o direito do consumidor e tudo mais, pressionou, entrou com recurso, a federação retirou esse item, não é verdade? Agora, por exemplo, a federação, a gente sabe, eu fiquei espantado de ver que cada jogador inscrito para a Série B custa R$370 cada jogador e da equipe de juniores quase 200. Quer dizer, cada equipe ter que escrever um mínimo de 26, 28 jogadores. Se o jogador for transferido de outra federação, quer dizer, no caso do Espírito Santo de Minas, paga-se uma taxa de 500 e tantos reais. Se for transferido de uma federação internacional, o clube tem que pagar mais 1.000 e tantos reais. Fora as taxas exorbitantes para mandar o jogo em seu estádio, que não são menores do que 10 mil reais. Como é que o senhor vê isso? É federação ou é, afinal de contas, um banco de futebol? Olha, é uma coisa extremamente vergonhosa. Eu, na minha modesta condição de advogado, eu sei como uma coisa totalmente ilegal. Essa proibição é uma coisa absurda, inaceitável, inadmissível. Essas multas que são aplicadas são outras coisas, principalmente partindo de onde parte, que é, na verdade, o que é a federação hoje? É um banco arrecadador. Não é nem um banco investidor, porque se a federação investisse algumas coisas nos clubes para que desse retorno para ela, tudo bem, mas ela só é arrecadador, ele só quer ser arrecadador. Os clubes, os presidentes dos clubes, se um dia reunir os seus departamentos jurídicos e deixar com que o departamento jurídico tome uma posição, a federação se curvaria, porque afinal de contas estaria sendo quebrada aí justamente o quê? Os ovos, ou sendo eliminada a galinha que fornece os ovos de ouro. Né? Então, hoje, os clubes vivem de pires na mão, implorando a federação, quando são eles que mantêm realmente essa federação. Exatamente. É uma coisa absurda, inaceitável tudo que se ocorre. A federação, a gente sempre cita exemplos, aqui no Brasil mesmo nós temos a ajuda da Federação Paulista, a ajuda da Federação de Minas Gerais, outras. Por que nós também no estado do Rio não temos isso? Por que só arrecada? Porque só prejudica os clubes, sabendo eles que amanhã os clubes se reunirem no sentido de pôr um ponto final nisso, aí sim, aí eles irão ver qual é a força que esses clubes, mesmo de segunda e de terceira divisão, possuem. A Federação Paulista ajuda, inclusive, financeiramente, clubes até da quarta divisão. Até pagando jogadores. Pagando jogadores para manter os clubes. E o detalhe é o seguinte, quantos clubes nós tivemos aqui já na Série A, Serrano de Petrópolis, tivemos aqui o Itapiruna, né? Na Série B, Rubro de Araruama, Quissamã na Série A, Cardoso Moreira, todos se retiraram e devendo a federação, porque a federação convida, sabe que a maioria não tem condição e os clubes começam a acumular dívidas com a federação, quando se retiram, ficam impedidos de disputarem outros campeonatos e até são rebaixados para outra divisão. Quer dizer, a coisa é complicada. Agora, como é que o doutor Benilton vê essa decisão da CBF, chamado Fair Play Trabalhista, que o clube que tiver da Série A, no Brasileiro desse ano, com salários atrasados dos jogadores, mais de 15 dias, perderão pontos. E da Série B, que nós teremos aqui no estado do Rio, Botafogo e Macaé, também, se tiverem os salários de jogadores atrasados 30 dias,
perde os pontos. Se eu considero a federação, usar o tempo pesado, um câncer, muito mais ainda eu considero a CBF, né? Porque a CBF, se a federação é um banco, a CBF ela é extremamente superior a este banco que é a federação. Olha, eu fico envergonhado de ver essa situação, eu fico abismado de ver essa situação. Eu acho que o futebol brasileiro, principalmente depois que desvinculou-se o direito dos clubes de poder fazer caixa com os seus jogadores, porque também existe uma coisa hoje no futebol que machuca muito, principalmente nós que somos torcedores, que é a presença, que é a figura do empresário. Criado com a Lei Pelé. Aparecendo a figura do empresário, aí sim, o clube cria e não tem a mínima possibilidade de lá adiante, depois de ter investido tanto naquele jogador, poder ver o retorno disso aí, porque existe a figura do empresário, que quando o garoto começa a despontar, ele vai lá no clube, o clube com o pires na mão oferece uma 10ª parte do que vai poder conseguir lá à frente e consegue esse passe. Quer dizer, é uma coisa extremamente absurda, inaceitável, inadmissível. A CBF também precisa estender a mão para os clubes, porque a gente não pode só olhar para o nosso município, nós temos que olhar para a nação toda, a partir do momento que nós somos amantes do futebol. Quando chega as férias dos jogadores, eu fico desesperado procurando pelada perto de minha casa para poder assistir. E a gente está vendo que o futebol do Brasil está só degringolando, só acabando, justamente por causa dessa figura nefasta do empresário e a CBF batendo palma para tudo isso que acontece. Pois é, eu quero mandar só um abraço para o doutor Cassiano Guiton, que está assistindo o programa, encontrou comigo na rua ontem, falou comigo todo dia. Eu assisto o programa, torcedor do Vasco da Gama. Inteligente. Gostou da contratação, não é? Do Dagoberto. Como é que o senhor viu também, doutor? Olha, como dizia Vicente Mateus, isso aí é uma faca de 2 legumes, né? É uma faca de 2 legumes. O Dagoberto, ele está com 31 anos de idade. O Dagoberto já ganhou tudo que poderia ganhar no futebol. Eu considero ainda como um bom jogador, que pelo menos ele tem um espírito de união, pelo menos ele é um jogador que se esforça, mas eu acho que no meu Vasco da Gama ainda não vai resolver, embora quero acreditar que ele vai fazer uma grande dupla de ataque com o Gilberto. Quero acreditar que sim. Pelo menos é uma esperança. Tomara, é uma esperança. Tomara. Bom, para a gente encerrar, ontem houve a convocação do Dunga para os 2 amistosos da seleção, que serão os últimos, antes da Copa América, que vai ser em junho. Muito questionado foi a convocação do Robinho. Porque Robinho está bem no Santos e tal, mas é um jogador que futuramente, que dentro da próxima Copa do Mundo, o Brasil não deverá contar mais com ele. Como é que o senhor viu isso? O problema do Dunga, na verdade, ele convoca esses jogadores com mais idade porque quer se manter no cargo. Porque teria que fazer igual o Lu fez lá na Alemanha, botar a cara a tapa, convocar só garotos e botar esses garotos mais novos para jogarem durante 3, 4, 5 anos, para acontecer o que aconteceu na Copa aqui no Brasil, que foi um show de bola. Não existe também pela CBF o apoio ao treinador para fazer isso. Porque o Robinho e outros mais que ele convoca não vão poder jogar a próxima Copa. Agora, na Alemanha, eles tiveram essa coragem. Renovação e mantiveram com essa renovação durante 3, 4 anos. Aí chegou na Copa do Mundo, deu aquele show que todo mundo aplaudiu. Exatamente. Falta coragem. Muito bem. Nós vamos encerrando o programa. Aliás, se o Davi não tivesse parado, quem sabe estaria ali na convocação também na lista. Bom, mais um abraço para o Paulo Alves, que deve estar seguindo com a família final de semana lá em Atafona e vai assistir lá hoje à noite. Campos e São João da Barra, um amistoso, né? O Roxinho vai lá em São João da Barra. Vou ver se eu vou lá correndo ver também. Eu vi o amistoso, não sei se o senhor viu do Roxinho. Não tive prazer ainda. O Roxinho ganhou por 2-0 do Goitacás, mostrando um bom futebol. Doutor, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de ter comparecido aqui. É um prazer, é uma alegria, o meu coração, ele sorri quando eu recebo esse convite, estarei sempre à disposição. E não faltarão oportunidades. Gente, a todos vocês um bom fim de semana, quem vai para as praias, eu sempre digo, cuidado aí nas estradas, não pise fundo no acelerador e nem beba se for dirigir. Abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e até segunda, se Deus quiser.